Nosso cumprimento a todas e a todos. Estamos aqui hoje para falar sobre o censo dos sociólogos celestes, um assunto deveras importante que consta no livro Lírios de Esperança, no capítulo intitulado Medidas Impostergáveis, que a dona Maria Modesto Cravo, em conversação com o professor Cícero Pereira e o doutor Inácio Ferreira, nos passam dados estatísticos concedidos pela espiritualidade, nunca dantes apresentados aos encarnados, acerca da realidade dos habitantes vinculados ao planeta Terra. O livro é de 2005, então traz uma estatística baseada em 6 bilhões de almas reencarnadas na Terra. Nos fala também que no tempo do Cristo, a população da Terra era de 300 milhões de habitantes e uma população total de 20 bilhões de almas, que foi crescendo gradativamente. E quando a Terra começou a oferecer melhores condições, essa população foi aumentando significativamente, como é o caso de chegarmos agora aos 7 bilhões e meio de almas reencarnadas, números que chegaremos aos meados do ano de 2017. Mas a nossa conversa é baseada nesses 6 bilhões e nesses 6 bilhões de reencarnados e 30 bilhões de encarnados e desencarnados, que nós vamos desenvolver o nosso raciocínio aqui, baseado tudo nessas informações de Hermance Dufour, pela psicografia do Vanderlei de Oliveira. Então, nós temos um total de 30 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, sendo 6 bilhões de espíritos encarnados e 24 bilhões de espíritos na erraticidade, desencarnados. Desses 24 bilhões de espíritos, 12 bilhões de desencarnados em luta e em sofrimento. Então nós temos a metade desse contingente em luta e sofrimento. 6 bilhões são almas que já estão buscando a sua recuperação e já estão ajudando outras almas a se recuperarem. E 6 bilhões são de condutores elevados, são avatares, guias espirituais, auxiliares galácticos e almas comuns que já superaram as dores e os sofrimentos aqui na Terra. E esses espíritos, esses 6 bilhões, não necessitam de reencarnar na Terra, a não ser como missionários muito elevados para momentos necessários de elevação dessa humanidade, de fazer com que essa humanidade evolua. Mas raramente esses missionários reencarnam, porque todos nós estamos, sem exceção, a serviço do programa regenerativo da humanidade, planejado pelo Cristo para a instauração da era do Espírito aqui na Terra. Então, dos reencarnados, os 6 bilhões, 4 bilhões purgam dolorosos processos de reeducação. São espíritos, como nós, em expiações, vivendo todas as vicissitudes da Terra. E 2 bilhões buscam ostensivamente a recuperação, mais alguns missionários que estão a ir entre os povos aqui da Terra. São corações apaixonados que, pelos interesses maiores, assumem espontaneamente retorno à vida material no desafio de novos testemunhos. Seres em dor ou doença e sofrimento, encarnados e desencarnados, somam 16 bilhões, 4 bilhões reencarnados e 12 bilhões nas regiões de desequilíbrio do mundo espiritual, vivendo dores e sofrimentos no mundo espiritual.
Na linguagem de André Luiz, são espíritos que estão nas regiões de cristalizações mentais chamadas umbrais. E alguns poucos estão lá nas câmaras de retificação das cidades espirituais. Mas são espíritos que ainda estão nessas regiões. São espíritos muito desequilibrados. Tomando por base o livro dos Médiuns, na sua questão 232, Kardec faz a seguinte colocação: tomemos por base, ou consideremos agora, o estado moral do nosso planeta e compreenderemos de que gênero deve ser os que predominam entre os espíritos errantes, espíritos que estão no mundo espiritual. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos, pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, dizer de que ordem são os espíritos que de preferência se reúnem no seio dele. Então, conforme nós podemos calcular como a humanidade vive, nós vamos também saber como são os espíritos que povoam o mundo espiritual em nossa volta. O Livro dos Espíritos, na questão 101, trata dos espíritos imperfeitos, aquela terceira ordem. E nós podemos ver por lá qual é a condição real dos espíritos que estão no nosso meio e no mundo espiritual. Quais são as características desses espíritos? É só verificarmos que são espíritos muito ligados à matéria, ligados às questões mais materiais da vida. Outro dado importante: os seres em dor e doença, os 16 bilhões de encarnados e desencarnados, 4 bilhões de almas enfermas na busca do bem. Então, desses 16 milhões, nós já temos 4 bilhões de almas que estão buscando a sua recuperação. Estão doentes, mas estão fazendo um esforço imenso para se melhorarem. 4 bilhões de criaturas perversas deliberadamente agem no mal. Dessas 4 bilhões, 3 bilhões estão na erraticidade, cuidando das suas tarefas de dominação de outras almas ainda débeis. Tem um caso no livro Libertação de André Luiz, o caso de Gregório, a cidade estranha. Nós vamos notar lá o caráter desses espíritos dominadores. E 1 bilhão estão encarnados. São esses espíritos que são corrompidos e corruptores em todos os povos, em todas as nações, em todas as latitudes. E 8 bilhões são espíritos que estão na postura de indiferença, indecisão, apatia e desânimo. São espíritos que não têm nenhum idealismo, não tem nenhuma busca de superarem as suas deficiências. São extremamente apegados às questões materiais da vida. Então, nós temos esse quadro, né, desses espíritos encarnados e desencarnados na Terra. De um lado ou de outro, para onde a gente pender, existe esses espíritos desprovidos ainda de espiritualidade. São espíritos que buscam, ou aqui encarnados ou desencarnados, as sensações materiais. Dos espíritos desencarnados, ou da população terrena desencarnados, 12 bilhões de desencarnados estão em luta e sofrimento. 12 bilhões.
6 bilhões almas medianas que buscam a sua regeneração e a regeneração de outras almas. Como eu já falei, são os espíritos afins familiares. 6 bilhões são de condutores elevados, avatares, guias espirituais e espíritos auxiliares galácticos, homens e mulheres que superaram as suas vivências aqui na Terra e que esses espíritos não necessitam mais de reencarnação, a não ser em condições melhores aqui na Terra. Então nós temos essas condições aqui na Terra para que a gente possa melhorar, para que a gente possa crescer e progredir. O livro A Gênese traz no seu capítulo 18, no item 26, informações precisas para que nós possamos analisar como são os espíritos que habitam a Terra, tanto na sua esfera carnal como na esfera dos desencarnados. E diz a Gênese, nas palavras de Kardec: o número dos retardatários ainda é sem dúvida grande, mas o que podem eles contra a onda que sobe, senão atirar-lhes algumas pedras? Essa onda é a regeneração que se levanta, ao passo que eles somem com a geração que se retira cada dia a passos largos. Até então, porém, defenderão o terreno passo a passo. Há, portanto, luta inevitável, mais desigual, pois é a do passado decrépito que cai em farrapos contra o futuro jovem, da estagnação contra o progresso da criatura, contra a vontade de Deus, pois são chegados os tempos marcados. Então são chegados esses tempos para que nós possamos crescer e progredir aqui na Terra. Como é que vai dar essa transformação da humana criatura na Terra? Kardec, quando trata da nova geração, ele no item 31, livro Gênesis, capítulo 18, ele faz uma comparação. Como é que essa transformação da humanidade ocorrerá de uma maneira natural? Nós não teremos nenhum fato extraordinário, mas são fatos cotidianos que no passar dos anos, dos decênios, dos séculos, eles se completarão. Uma comparação comum, fala Kardec, fará compreender melhor o que se passa nessa circunstância. Suponhamos um regimento com grande maioria dos homens turbulentos e indisciplinados. Estes ali trazem sem cessar uma desordem que a severidade da lei penal será frequentemente chamada a reprimir. Tais homens são mais fortes porque mais numerosos. Eles se apoiam e se encorajam e se estimulam pelo exemplo. Os poucos bons não têm influência. Seus conselhos são desprezados, são ridicularizados, maltratados pelos outros e sofrem com este contato. Não é a imagem da sociedade atual? É a imagem da sociedade atual. Os bons lutam, buscam a justiça social, buscam a igualdade de direitos, mas nós temos uma classe que combatem esses direitos incisivamente. Mas tudo isso é passageiro. Nós já estamos bem melhores nesses processos de direitos, de buscar os direitos. É tanto que nós temos tantas leis para regularem esses processos, mas ainda é muito incipiente na nossa terra.
Suponhamos que tais homens são retirados do regimento, um por um, 10 a 10, 100 a 100, e que sejam substituídos na mesma medida por uma quantidade igual de bons soldados, mesmo por alguns que tenham sido expulsos, mas que se hajam corrigido seriamente no fim de algum tempo. Teremos sempre o mesmo regimento, porém transformado. A boa ordem terá sucedido a desordem. Assim será com uma humanidade regenerada. E por que sinais nós podemos reconhecer uma civilização completa? O Livro dos Espíritos, na questão 793, nos traz essa informação. Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banidos os vícios dos que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então, nós estamos nesse patamar. Nós só poderemos dizer que somos homens civilizados na acepção integral da palavra quando nos integrarmos moral e inteligência a serviço de todos. A moralidade do planeta é condição essencial para que se instale a era da regeneração. Então, na medida que esses espíritos ainda arredis, tanto vivendo na Terra como na espiritualidade, forem sendo substituídos ou forem sendo reeducados, nós teremos uma civilização melhor em nosso planeta. Quiçá isso possa acontecer durante esse século que estamos vivenciando. Há informações em obras como Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, a própria Gênese, no seu capítulo 18, e outras obras como o Evangelho segundo o Espiritismo, em Trabalhadores da Última Hora, e tantos outros, tantas outras informações que podem nos trazer alento para que essa nossa civilização realmente cresça e apareça, para que essa nossa civilização se regenere, para que a gente possa ser essa sociedade crística que tanto nós almejamos. A doutrina espírita surgiu na Terra exatamente para nos educar nesse desiderato, nesse propósito de transformarmos a vida aqui na Terra e transformarmos a Terra nesse reino de Deus entre nós, para que vierem habitar espíritos melhores, em substituição aos espíritos ainda maus, arredis, que aqui estão reencarnados exatamente para também aprenderem. E esses espíritos também, pelo exemplo dos maiores, como lemos na Gênese há pouco, também se transformam. Essa é a nossa informação e esse senso espiritual dos sociólogos celestes é muito elucidativo desta época, desse espaço que nós estamos vivenciando na Terra. Mas oremos e vigiemos sem cessar, que Jesus está no comando e Deus está com a regência de todo o universo e há de nos propiciar condições melhores para a nossa elevação espiritual, e tudo depende do nosso esforço, tudo depende da força que dermos a nós mesmos para o nosso crescimento. Que Jesus
o eterno Mestre das nossas vidas, seja conosco agora e sempre. Viva Jesus! Deus sempre!